Nós do Easy Agro, em parceria com o SinergiaCast, vamos publicar esse excelente conteúdo em nosso site. Esses insights de entrevista com especialistas e agrônomos que a gente vem fazendo aí no programa. Então acessem www.easyagro.com.br e aproveite. Também para baixar o nosso aplicativo. Você pode consultar as diversas pragas, doenças e os produtos que controlam essas pragas e doenças em nosso aplicativo. Você também pode fazer orçamento de produtos, sementes e fertilizantes no aplicativo que vai ser encaminhado para o distribuidor ou cooperativa mais próxima de você para melhor atendê-lo. Junte aos mais de nossos 37 mil usuários e mais de 4 milhões de hectares cadastrados em nossa plataforma e faça download do aplicativo hoje mesmo. Um grande abraço, é gratuito. Olá amigos do SinergiaCast, o podcast aqui do canal AgroSinergia. Hoje vamos falar um pouco de política. Terminamos aí o segundo turno, finalmente, né? Terminamos aí essas eleições que foram conturbadas, teve muita polarização, teve muita briga, principalmente nas redes sociais, a gente acompanhou aí. Foi uma eleição que dividiu bastante as pessoas, mas finalmente foi definido Jair Bolsonaro como nosso próximo presidente. E hoje a discussão, vamos falar o que isso representa para o agronegócio principalmente, que é o nosso foco aqui do canal. Hoje eu estou aqui com dois convidados especiais. É um grande prazer tê-los conosco aqui hoje, que é o Carlo Barbieri, da Oxford Group, e o Rodrigo Capella, da Ação Estratégica. Gostaria de começar com uma breve apresentação de vocês. Carlo Barbieri, por favor, se apresente para o nosso público. Perfeito, maravilha. Primeiro, muito honrado estar no seu programa. Nossa formação básica foi feita em economia, direito e administração. Há 28 anos nós estamos dando consultoria para as empresas que querem internacionalizar seus negócios aqui nos Estados Unidos. Aqui nós temos alguns cursos também, em Harvard, MIT, na Chicago University, tudo dentro do aspecto de economia voltado principalmente para o negócio, né? A nossa empresa ela tem 45 anos e inicialmente toda a tarefa nossa era preparar os planos de negócio das empresas internacionais, particularmente as americanas, que iam para o Brasil. Então, nós trabalhamos com a General Electric, com a Kodak, com a Cummins, com a 3M e assim sucessivamente, né? Hoje, como você disse aí, a gente vê o Brasil com novos olhos, né? E vamos, no decorrer do programa, claro, analisar, pelo menos mais particularmente de uma visão vista de fora, como é que esse novo governo deverá ou poderá desenvolver os negócios na área do agronegócio. Rodrigo, sua apresentação, por favor. Carlo, eu te agradeço a oportunidade da gente conversar sobre algo que eu tenho uma grande paixão, que é o agronegócio. Agradeço a oportunidade de conversar com o Carlo também, né? Eu sou jornalista, palestrante, diretor-geral da Ação Estratégica, que é uma agência de comunicação e marketing com foco em agronegócio, né? Desde 2004 eu atuo nesse mercado e tive a grata oportunidade de atender empresas de diversos segmentos, como startups, saúde animal, nutrição vegetal, nutrição animal, frutas, equipamentos, máquinas agrícolas. Nas redes sociais eu apresento um programa chamado Via Capella, é um programa de entrevista, inovação, tendências, novidades aí desse nosso mundo agro, né? Também compartilho muito conteúdo sobre marketing, comunicação e agronegócio. Eu tenho uma pós-graduação em jornalismo institucional e ministro palestras sobre comunicação digital, agronegócio. Já ministrei palestras, cursos na Produquímica, Banco do Brasil, Novartis. Além disso, tem alguns artigos publicados em sites e blogs da Espanha, Argentina, Equador, Estados Unidos e também em importantes veículos do Brasil. Pois é, Capela. Uma honra grande para mim estar
participando do meu painel que você. Muito bem, pessoal. Só deixando um adendo aqui, que a gente segurou essa pauta para o final do segundo turno devido a algumas regras do TSE. Quando a gente fala de política, principalmente em mídia, é preciso respeitar alguns tempos, principalmente você cita nomes de candidatos. Se você dá voz a alguma determinada frente de apoio, você tem que dar ao mesmo tempo para outra frente de apoio. Terminada a eleição, a gente pode falar mais abertamente com relação a isso. Ainda somos um canal pequeno, não daria para dar tempo para todo mundo falar, né? Então deixamos para o final do segundo turno para colocar em pauta mesmo esse assunto de política que acaba envolvendo todo o país. Então eu queria uma palavrinha, né, bem breve sobre o primeiro turno, que a impressão que eu tive, que como teve muitos candidatos, né, a impressão que eu tive que foi meio que uma cortina de fumaça. Muitos candidatos nanicos se apresentando, né, que nunca tinham aparecido antes, e meio que tentando roubar voto, é o tal do voto útil que tanto se falava, né? Com relação a isso, né, esses pequenos candidatos que apareceram no primeiro turno, que foi meio que para criar volume aí, qual que foi a impressão que vocês tiveram durante o primeiro turno dessas eleições? Eu conversei com alguns candidatos, né, e concordo contigo, eu acho que as opções, elas eram múltiplas, né, e levando para nossa questão do agronegócio, eu gostaria de destacar alguns temas, né? Alguns candidatos, por exemplo, eles não tinham a noção, a complexidade do que é agronegócio, né? Eles não sabiam quais eram os principais dilemas, os problemas do nosso agronegócio, e parece que embarcaram simplesmente porque o agronegócio está na moda, o agronegócio representa isso, eu vou colocar na minha proposta, eu vou de alguma forma abordar. Concordo contigo quando você falou da questão da polarização, da questão do voto útil também, entre outros dilemas, mas se você me permitir, eu gostaria de destacar alguns pontos em relação ao agronegócio, né? Vamos lá, rapidamente. O Álvaro Dias, ele me colocou o seguinte, que o governo ele tem que ser rural, que os últimos governos eles foram muito urbanos, né? Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente se atentar. Eu acho que tem que se discutir muito se a fusão do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura é o melhor caminho ou não, mas a gente vai poder discutir bastante durante a nossa conversa, né? Já a Marina Silva defendeu que o agro ele precisa ser cada vez mais sustentável. Essa é uma posição dela que vem ocorrendo durante um tempo, né? Geraldo Alckmin, quando eu conversei com ele, ele tocou em questões como o seguro de renda mais efetivo, chegou a falar em fundo de catástrofe, falou bastante sobre a questão de inovação, aí a gente pode correlacionar com os hubs digitais, com as startups também, que são aí, com certeza, ferramentas interessantes, né? O Boulos, ele já chegou a falar sobre agricultura familiar, reforma agrária. Meirelles falou no crédito comentado pelo Alckmin, falando na questão da estabilidade econômica. O Ciro falou em infraestrutura, que o Meirelles falou também e que o Alckmin também colocou, e falou a questão sobre adensamento tecnológico. Tecnologia também muito falada aí pelo Geraldo Alckmin, falada aí pelo Álvaro Dias, né? Então, eu acho que embora a gente tenha aí uma grande quantidade de candidatos, o que me deixou muito contente nessa eleição foi que boa parte deles se atentou para o nosso agronegócio, né? E tentou estudar um pouco. Muito embora eu acredite que a maior parte dos candidatos ainda não entenda a complexidade do agronegócio, mas já me deixou contente deles, de alguma forma, se aprofundarem. Conceitualmente, eu vejo dois tipos de candidatos nanicos, né? Você tinha candidatos, assim, como você colocou muito bem, que estavam buscando ocupar um espaço e tentando negociar alguma coisa posterior, e você tinha candidatos que buscavam colocar, digamos assim, uma filosofia, uma ideologia na campanha. Eu diferenciaria muito um Álvaro Dias e o Amoedo, certo? De uma série de outros candidatos que tinham talvez até bastante conteúdo, como o Meirelles, certo? O Alckmin, né? Mas com talvez menos chances eleitorais, porque na verdade, na nossa visão,
O que houve aí foi um referendo no Brasil, certo? Não foi uma eleição. O Bolsonaro ganhou, na nossa visão, pelo estado de espírito da população que ele acabou encarnando e representando. Ele é um sentimento, essa é a visão, pelo menos, que a gente tem assim, como analista político. Ele representou um sentimento. Ele não é um líder carismático, nem um Carlos Lacerda, que representou a direita durante um tempo no Brasil. Ele é uma pessoa que conseguiu trazer o eleitor a polarizar esse sentimento de rebeldia contra uma esquerda corrupta, contra a corrupção em geral, e isso trouxe, logicamente, a convicção de seus candidatos. No que diz respeito ao agronegócio, eu tenho alguns pontos que eu vejo interessantes. Primeiro que os candidatos, como foi bem colocado pelo Rodrigo, certo? Eles tiveram que se debruçar sobre o tema, né? A visão que se tem também é que esse tema foi sempre pautado, graças a Deus no Brasil, pela bancada ruralista, que representa um ponto forte do Congresso, sem o qual nenhum presidente consegue administrar sua pauta dentro das duas casas. E isso, felizmente, parece que se manteve. Agora, eu tenho uma certa dúvida se a complexidade da eleição deu chance, dentro desse ponto de vista, que não é uma eleição de propósitos e de propostas, mas sim um tipo de uma eleição plebiscitária, certo? Se eles realmente estudaram o tema do agronegócio, acho que todos concordamos que os últimos 16 anos, incluindo, logicamente, esse pedacinho do governo Temer, o agronegócio ele foi manejado por fora. O governo Lula, em particular, ele tinha uma visão exatamente, digamos assim, a favor, contra a indústria. Ele entendia que a indústria deveria estar submetida ao poder político e não conseguiria fazer isso se a indústria continuasse exportando, porque ela teria, eventualmente, a capacidade de apoiar ou contestar o governo, enquanto que o agronegócio sempre depende de favores do governo. O que sempre faltou, e isso desde quando eu presidi a Associação das Trades no Brasil, na minha visão para o agronegócio, é realmente o investimento no chamado Custo Brasil. Eu me lembro que eu participei de um evento aqui em Atlanta, no Instituto Carton, né, que se tinha lá um estudo sobre a perspectiva e os riscos que representavam o Brasil entrando, naquela época se falava, num comércio latino-americano, americano completo, com liberdade de tarifas, né? E uma grande escola da universidade disse o seguinte: olha, o Brasil a gente não precisa temer não, porque nunca o Brasil vai ser competitivo, porque se bem que ele usou o exemplo do tomate, ele saia do cinturão verde de São Paulo a um preço extremamente competitivo por causa da tecnologia, a dedicação, a capacidade do agricultor brasileiro, ele nunca vai chegar ao destino no exterior a um preço realmente competitivo, porque as estradas não prestam, ao sistema de logística toda no Brasil, inclusive os portos não funcionam, e assim sucessivamente. E eu não vi nas propostas, eu pediria até apoio aí tanto do Rodrigo como do Erickson, certo? Para saber, assim, dentro desses candidatos, inclusive os nanicos que foram mencionados, houve uma forte dedicação ao tema de logística do Custo Brasil, porque eu vejo que esse é o grande tema, né? Porque, bom, a exportação não paga imposto, mas ela paga uma cascata enorme de impostos para chegar ao produtor rural, seja através dos suplementos agrícolas, dos implementos agrícolas, além dos custos de logística. Vocês viram alguma coisa realmente, digamos, substancial, séria, que responda a essa necessidade? Que não adianta a gente produzir uma soja, sei lá, a um preço extremamente competitivo, se o nosso produtor, quando ele vai colocar a soja na China ou nos Estados Unidos não colocam, mas em outros países, ela vai deixar a grande parte da sua receita no chamado, historicamente, Custo Brasil. Puxando esse gancho do Carlo Barbieri, muito bem colocado, tivemos logo no início no meio da campanha de primeiro turno, o apoio da Frente Parlamentar Agropecuária com relação ao Bolsonaro. As principais preocupações da Frente Parlamentar estão relacionadas exatamente a isso.
custo Brasil, a quantidade de intermediários que tem entre o produtor rural e o destino final da cadeia, os consumidores. Realmente, a cada intermediário que você coloca o seu produto, a tendência é aumentar custo. Não é só aumentar custo porque tem um intermediário, mas também por causa de logística, infraestrutura e todas essas outras questões colocadas aí. Com relação a isso, isso é um problema antigo que tem sido tentado solucionar há bastante tempo. Tivemos alguns avanços com relação a isso, principalmente em logística, né? A ampliação da malha rodoviária, que é o principal modal utilizado por nós aqui. Seria muito de bom grado termos aqui uma infraestrutura mais parecida com a americana. Nisso, acho que não tem comparação. Você vê a malha ferroviária americana perto da brasileira, não tem nem como se comparar. A gente visita fazendas aí nos Estados Unidos que a malha ferroviária chega na boca do silo. Lógico, as associações americanas precisam pagar uma parte disso, né? Não é só o Estado que entra com o investimento. Principalmente em casos como esse, em que a malha ferroviária chega dentro da propriedade, tem um custo que é pago por associações e entre os próprios produtores rurais. Talvez exista essa necessidade em colocar em discussão isso aqui no Brasil. Erickson, eu acho que foi uma colocação bem interessante do Carlo, e eu queria acrescentar que dos candidatos que eu conversei e que foi o mais abrangente com relação a essa importância da logística, foi o Álvaro Dias, que ele colocou o seguinte: ele falou que a gente precisa ter aí uma estrutura de logística, transporte e infraestrutura multimodal, né? E aí ele cita a questão de rodovia para transporte de curta distância, de hidrovia e ferrovia para longa distância, né? Me pareceu aí o candidato com uma melhor noção, eu acho que por conta do histórico dele, né, de uma melhor noção com relação ao agronegócio, né? Agora, complementando o que o Carlos falou com relação à eleição, né? Eu acho que a eleição do Bolsonaro, ela vem no desejo da renovação, né? A gente teve uma renovação no Congresso de 85%, né? E isso ficou claro para mim, que pessoas votam cada vez mais em pessoas, que pessoas não votam mais, Erickson, em partidos, né? Eu acho que isso ficou cada vez mais claro para mim, né? E se a gente for resgatar algumas pesquisas anteriores, né, a gente tem uma da Datafolha, por exemplo, que mostra que 68% dos brasileiros não confiam em partidos, e se a gente vai para um Ibope, por exemplo, esse índice já chega aí a 87%, né? Então eu acho que esse sentido aí de renovação, né, de buscar votar em pessoas, de não eleger um candidato porque ele é de um determinado partido político, eu acho que isso daí ficou muito, muito claro nessas eleições. Indo para o que você comentou, Erickson, da frente parlamentar, né? É sem dúvida aí uma frente representativa, né? E se a gente se atentar à nota oficial que eles divulgaram quando eles apoiaram o então candidato Bolsonaro, né? A frente, ela destacou o compromisso com o desenvolvimento sustentável da agricultura, né? Se a gente for ver, isso recai na agricultura 4.0, né? Porque se a gente for definir o que é agricultura 4.0, ela relaciona a questão de produtividade, conectividade, a questão do meio ambiente, né? Saúde pública, tecnologia de alto nível, né? Então, defender aí o desenvolvimento sustentável da agricultura é sem dúvida alguma interessante, né? A importância dos empregos foi um outro tema, né? E eu acho que o grande desafio, a grande pergunta, né, que eu até gostaria de colocar para vocês, né, é no seguinte sentido: de que forma o Bolsonaro ele vai conseguir desenvolver essa agricultura sustentável? Qual a análise de vocês? Olha, eu não acredito que com a visão liberal que o Bolsonaro tem, funcionaria esse exemplo como ocorre nos Estados Unidos, que tem esse alinhamento, né, do pensamento do Donald Trump nos Estados Unidos com o futuro presidente Jair Bolsonaro, em se ter essa condição liberal. Se você colocar para o produtor rural, olha,
existe essa possibilidade de construirmos aqui hidrovias, ferrovias, mas uma parte desse investimento tem que vir de pessoas jurídicas ou de investimento privado. Vai caber ao produtor rural ter mais esse investimento. Talvez grandes grupos acabem entrando num pensamento como esse. Principalmente se for no Centro-Oeste, onde estão os maiores grupos, né, de agronegócio brasileiro, acredito que até teria um alinhamento com relação a isso. Mas você vai em regiões onde estão se abrindo áreas como Matopiba, ou regiões agrícolas mais tradicionais, mas que não são tão grandes como a região sul, eu acho que se tem um pensamento tão liberal assim, não sei se teria tanta a capacidade das pessoas estarem entrando e trazendo seus próprios recursos para construir aí sua capacidade logística. Porque já tivemos dificuldade com a malha rodoviária, né, com a greve dos caminhoneiros. Então, se a gente ia tentar gravar mais isso, né, trazer mais essa coisa para o produtor rural pensar, não sei se a adesão seria tão rápida. Eu, pelo menos, tenho minhas dúvidas com relação a isso. Carlos, você que tem a sua experiência nos Estados Unidos, o que você consegue comparar com relação a isso? Acho que os Estados Unidos está evoluindo agora no governo Trump exatamente nessa linha. Desagravar o produtor rural, por um lado, nos seus custos e, por outro lado, incentivar a participação privada cada vez maior nas suas soluções. O que a gente vê no Brasil é que é uma certa cornucópia, né? Quer dizer, por um lado, o produtor rural tem que esmolar ajuda junto aos financiadores, Banco do Brasil, etc., para poder dar um mínimo de sustentabilidade para o seu negócio, e, por outro lado, ele não consegue entrar naquilo que é a essência do negócio, que destacou até alguns candidatos aí nas experiências, nas entrevistas feitas pelo Rodrigo, no sentido de que, bom, eu preciso ter um seguro catastro, eu preciso ter alguma forma de garantia de preço e outros pontos que são a essência da política agrícola na maioria dos países desenvolvidos, desde mais intervencionista, como é na França, uma participação do Estado, até o mais liberal, como a Austrália e Estados Unidos. O que se tem aqui é justamente um projeto público-privado essencialmente voltado para o sucesso do negócio, né? Quer dizer, entender o seguinte, né? Bom, o cara ganhar dinheiro, como diria o presidente da China, é uma glória, né? Então, como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso? Eu vejo aqui, como é que as ferrovias funcionam? Os produtores que vão usar, seja produtores de médios ou do agronegócio, eles contratam por 1 ano, 2 anos, 10 anos, uma quantidade de vagões que eles vão usar nessa ferrovia. A mesma coisa com relação a todo esse trânsito que é feito através dos rios. Ora, o que isso dá? Isso dá um recebível de médio e longo prazo que dá condições ao próprio setor privado de investir no sistema. Porque quem vai abrir uma ferrovia ou vai abrir uma navegação fluvial, ele já conta previamente com um recebível que ele pode, inclusive, descontar e levantar dinheiro para fazer o projeto. Como o Brasil que o Bolsonaro vai encontrar é um Brasil quebrado, um Brasil que torrou todas as suas reservas, que tem menos de 4% livre para investimento, se o próximo governo não conseguir criar uma fonte natural de entrada de recursos, tanto nacionais como internacionais, particularmente, para gerar a expansão econômica, nós vamos ficar no impasse de equilibrar a conta pública apenas a partir do corte de receita, de despesa. Ora, o corte de despesa já se mostrou agora nesta tentativa de operação feita pelo Meirelles aí no governo Temer, ela era prescindível, mas não é suficiente, né? Então, o que eu vejo é que há que ser criativo para atrair capital externo para essa área de logística, para atrair capitais internacionais e setores até competitivos e de interesse, como da própria China, etc., para o financiamento não só da safra, como da logística e até da compra. Eu me lembro uma vez, os produtores de frango aí nos pediram para fazer aqui nos Estados Unidos um trabalho no sentido de abrir o mercado americano de frango para os produtores brasileiros, que têm preço e são competitivos. E a resposta que eu recebi da associação do governo americano com relação a isso, após consultar os produtores americanos, ok, nós estamos abertos a que o Brasil pode exportar o que quiser de frango para cá,
desde que haja reciprocidade. Aí, à época, até o Furlan era a pessoa que falava conosco, a gente falou, quais são as condições? Quando foi dito que o produtor do frango americano ele tinha até 2 anos de financiamento público para poder receber os recursos da venda do frango, quando exportado, logicamente isso, no Brasil, o custo financeiro é enorme, quebraria a indústria produtora de frango, porque seria o mercado invadido não pelo preço do frango, mas pelo custo do financiamento que o Brasil não teria condições de pautar. Então, a complexidade econômica ela é muito grande, né? Eu não vejo uma solução aí no agronegócio que não seja através de um estudo um pouco mais profundo e que simplesmente pontos assim, um equacionamento total em que entre a logística, entre o custo do Brasil, entre os financiamentos das exportações, a tirada de intermediários desnecessários, certo? E, particularmente, dentro desse princípio da agricultura 4.0, né? Eu creio que se a gente não entrar realmente com uma tecnologia de ponta que nos faça ser competitivos, mesmo que se solucione o custo da logística e do custo do Brasil, que não é fácil, não vejo um plano de curto prazo para isso, nós estaríamos fadados ao insucesso, porque a produtividade precisa aumentar, não há um apoio mundial para ampliação das áreas de plantio ou de cultivo. Há um apoio desejável e disponível para o aumento da produtividade. Eu acho que é aí que está o grande ponto da nossa agricultura, colocar tudo isso junto. Eu não sei quem vai ser a pessoa responsável pela parte agrícola, e eu vi muita pauta nessa área agrícola em relação à segurança, evitar invasões, esse terrível modelo do PT de invadir terra para tomar e depois não produzir, etc. Acho que essa insegurança, inclusive, foi desestimulante para muito produtor. Mas resolver o problema da segurança, que é simplesmente uma política de ação dentro do campo, que é essencial, porque senão não se tem produção, eu acho que a debruçar-se sobre a tecnologia, sobre a produção, sobre a eliminação do custo Brasil e criação de não só de estímulos como a garantia ao homem do campo, ao produtor rural, pequeno, médio ou grande, creio que é a grande base do futuro agrícola do Brasil, que não compete com a indústria. Isso foi uma tontice daquele senhor que está detido lá em Curitiba, de achar que quando o Brasil exporta, ele tira a comida ou produto do lar brasileiro. Isso é uma asneira do tamanho da cabeça dele, certo? Porque quando se exporta, você aumenta a tecnologia de sua produção, baixa o custo e oferece produtos mais baratos para a nossa população. E temos 2 pontos importantes que o Carlos colocou em pauta, que, primeiro, né, as dificuldades internas. Insegurança jurídica talvez seja um ponto muito importante com relação a isso, que é o que a gente sente quando a gente vai a campo fazer uma reportagem, por exemplo. A gente vê que o produtor rural ele é aberto a muitas coisas, mas quando você tem qualquer questão jurídica, ele já prefere não opinar porque pode dar pano para manga depois, né? Principalmente quando estava tendo o governo antecessor aí. A gente espera que realmente isso se solucione. O produtor rural, ele já lida com N variáveis ambientais, né? Se chover demais, a produtividade cai. Se chover de menos, também traz problemas. Tem pragas, tem doenças, tem um monte de variáveis que pode quebrar o produtor, quebrar a safra do produtor rural, e a insegurança jurídica realmente não pode ser um fator aí limitante com relação à nossa produtividade. Já com relação ao mercado externo, o que se diz muito é que o Brasil parece ser o melhor lugar para se investir, mas não tem acordos bilaterais fortes. Um país vem tentar fazer um acordo aqui por causa de todo o processo, né, ser enrolado, ter um monte de coisinhas para se acertar. É um processo longo, é demorado, precisaria modernizar isso daí, né? Rodrigo, com relação a isso, né, em tentar essa modernização de acordos bilaterais com outros países e a modernização interna, né, fazer o nosso dever de casa aqui. Com relação a esse assunto, qual que é a sua opinião? Eu acredito muito, Erickson, que esses acordos
eles precisam estar de alguma forma aí centrados em soluções tecnológicas, né? O Carlos colocou alguns pontos bem interessantes e eu queria complementar alguns, né? Eu acho que esses acordos, eles vão trazer uma nova visão e uma visão interessante aqui para o Brasil. Eu acho que a tecnologia, por exemplo, ela vai ser cada vez mais enxergada como uma evolução natural dentro aí de práticas de agronegócio e não como a verdadeira salvação do mundo, ou isso é certo, né? Como em alguns casos aí a gente vem ouvindo, né? No discurso de vitória, o Bolsonaro, ele citou muito aí as relações com outros países que tenham referência tecnológica, né? Eu acredito que ele tenha feito aí uma referência indireta a Israel, por exemplo, né? Que Israel nos ensina muito como ser uma potência agrícola, né? Até mesmo no deserto, né? Então, eles têm aí muitos momentos de escassez de água, né? E eles adotam fortemente, por exemplo, aí o reuso de esgoto, né? Se a gente for, por exemplo, pro Peru, né? Que eu acho que é um país que pode nos ensinar muito aí com relação aí às soluções tecnológicas e práticas agrícolas, né, poderia ter um acordo com relação aí a adensamento de plantio, contribuindo aí para uma elevada produtividade. A gente poderia aí aprender bastante. Se a gente for, por exemplo, para a Espanha, né, é incrível como eles conseguem aí ter uma produtividade eficaz aí de fruta, né, muito embora se a gente for ver aí o solo, o clima aí tem condições aí muito adversas aí se comparado com o Brasil, né? Então eu acho que esses acordos aí eles são interessantes, eles precisam aí sem dúvida alguma aí serem intensificados, né? Eu acho que é o momento dessa equipe de transição analisar aí as nossas melhores práticas de agronegócio para mantê-las, mas eu acho que também já é um momento da equipe de transição já procurar aí nesses países e em outros países aí práticas de produção agrícola com excelência, né? Eu acho que esse é um ponto, é a questão da tecnologia. O outro ponto, sem dúvida alguma, aí é a questão da importação e a questão da exportação. Eu tenho conversado com muitas empresas aqui no Brasil que estão motivadíssimas para começar 2019 exportando. Elas querem ter essa primeira experiência. Então, veja, eu acho que é uma oportunidade para o próximo governo incentivar aí essa exportação. Essas empresas que eu conversei, elas estão muito de olho no mercado europeu, principalmente para exportação de citros, mas também para exportação de outros produtos na parte pecuária também. Enfim, eu acho que vai ser um cenário aí muito positivo para o agronegócio e eu acho que a gente vai ter a oportunidade, através desses acordos, contemplando tecnologia, exportação e importação, eu acho que a gente pode ter, sem dúvida alguma, um ganho e vivenciar um bom momento aí em relação ao agronegócio e em relação ao nosso país. Com relação a isso também, aqui em Campinas a gente tem o Fórum de Internacionalização, que foi por onde eu conheci o Carlo Barbieri, através do nosso amigo em comum, o Leonardo Tiroli, e conversando com eles as principais coisas que acabam afastando um pouquinho com relação a investidores brasileiros que querem exportar ou importar algum serviço ou produto, é a burocratização, né, de se encontrar os meios, e o outro é também a insegurança jurídica. Talvez com relação a isso o Carlos tenha aí um conhecimento para dar aí um pouco o caminho das pedras para quem está querendo ingressar nesse setor de importação e exportação. Aí eu vejo, primeiro, né, parabenizo aí pela condução do trabalho, né, isso realmente está sendo muito útil, acredito, para quem esteja ouvindo. E, Rodrigo, você abordou um ponto que é importante. Esses acordos bilaterais, a gente tem que se atualizar, né? A ideia do mundo global, que teve todo um sentido até pelas lideranças, tanto de esquerda como de direita, tanto de países fortes como de uniões, como a da União Europeia, acabou. Quer dizer, o mundo já evoluiu.
Isso aí, o próprio Estados Unidos se deu conta de que os acordos multilaterais, eles são danosos para todas as partes, a não ser para aquela que está mandando. Então, a União Europeia é extremamente útil para a Alemanha, assim como a união que ia ser feita com os países asiáticos, que acabou sendo feito, era extremamente interessante para a China e outros países, mas deletéria para com os Estados Unidos. Então, acho que nesse ponto dos acordos, que foi muito bem abordado aí pelo Rodrigo, a gente tem, em primeiro lugar, e isso acho que deve fazer parte da política, em primeiro lugar, separar o que são acordos de tecnologia, como foi citado muito bem o caso de Israel, em que você vai lá e compra a tecnologia, você paga por aquilo, porque quem está vendendo isso não está levando em consideração aspectos de comércio bilateral. Então, com isso, você pode trazer para o Brasil fatores assim importantes para aumentar a nossa produtividade. E os acordos bilaterais de comércio. Então, evidentemente, nos acordos bilaterais de comércio, você vai encontrar a possibilidade de fazer trocas que realmente venham interessar ao país. Muitas vezes, você pode negociar com o Chile a exportação da Tetra Pak, que é da região de Campinas, como nós fizemos no passado. Em contrapartida, o Brasil abriu um pedaço do mercado de vinho. As partes se estranharam, mas no final o acordo foi benéfico para os dois países. Eu vejo que nessa parte aí, se a gente consegue separar nos acordos as áreas de interesse com a tecnologia das áreas comerciais, vai ser um grande passo. A exportação, que foi muito bem colocado também, há uma demanda pelo produto brasileiro enorme, inclusive aqui nos Estados Unidos. E aí eu vejo dois campos que o empresário brasileiro poderia desenvolver. Um é da exportação da matéria-prima em si, ou seja, do produto agrícola, dos frutos, das verduras, da carne, assim sucessivamente. A outra coisa é usar um pouco mais da ousadia e colocar os centros de produção, muitas vezes do produto industrializado, quando for compensador, no exterior. Nós temos, por exemplo, a vinda para cá de fábricas de chocolate do Brasil que se tornaram viáveis e mandando mesmo o cacau in natura, porque o custo de produção à época, ainda agora no Brasil, é mais caro do que a produção aqui nos Estados Unidos. Nós estamos vendo agora, por exemplo, uma outra empresa que ela está querendo fazer o quê? Produtos alimentícios de última geração, de alta qualidade, com toda a demanda moderna de qualidade do produto, de produtos que venham a ser sadios para a população, em que os estudos têm demonstrado que talvez valha a pena trazer a tecnologia do Brasil, vender a tecnologia que o Brasil, nesse caso, está até mais adiantado que os Estados Unidos, e produzir aqui para o mercado mundial. Então, o mundo é global, mas ações elas têm que ser locais. Eu vejo essa coragem dos empresários brasileiros exportarem, particularmente para a Europa, como um grande fator positivo para o Brasil, porque ela vai aumentar, até para ser competitivo, o seu investimento em tecnologia, para poder chegar com um custo de acordo com o mercado demanda e, principalmente, trazendo novas tecnologias para o Brasil poder produzir. Puxa, fico muito contente com essa notícia sua, Alexandre. Eu creio que é uma agricultura moderna e que cada vez mais está ganhando campo no Brasil. Vamos chegando aqui aos finalmente da nossa gravação, que está chegando no nosso horário. Uma coisa que eu percebo que, apesar da gente ter conversado sobre todas as dificuldades, todas essas demandas do setor, né, com relação internamente e externamente, que vão ter que ser superadas aí a partir do próximo mandato. Primeiro que existe essa esperança do Brasil no futuro. Apesar de tudo, o Brasil tem essa esperança, principalmente no agronegócio. Existe essa esperança, essa expectativa e até mesmo uma exigência internacional de que o Brasil seja um representante global do agronegócio sustentável, principalmente, né? A ONU lançou um estudo recente em que nós precisamos crescer 40% nos próximos anos para suprir a demanda por alimentos ao redor do mundo. E a esperança é que o Brasil supra essa necessidade porque nós temos terra, primeiramente, e segundo, porque nós temos a tecnologia para desenvolver uma agricultura mais vertical, não essa agricultura horizontal que existia até alguns tempos atrás. Acho que o principal ponto
ponto fundamental de transformação que tem ocorrido nos últimos anos é a integração lavoura, pecuária e floresta, por exemplo, onde você consegue ter 3, 4 safras em uma mesma área, e aí entra um processo de gestão para conseguir manter essas 4 safras sustentáveis. Na visão de vocês acreditam nisso, que o Brasil vai ser o principal player mundial para o agronegócio? Erickson, eu torço muito para isso, eu sou muito otimista, né, principalmente quando a gente fala sobre agronegócio. Eu acredito que sim, principalmente se a gente analisar o plano de governo do futuro presidente Bolsonaro, né? No plano de governo ele coloca, por exemplo, que o Estado ele deve facilitar para que o agricultor e suas famílias eles sejam os gestores, olha que interessante essa palavra, gestores do espaço rural, né? Eu acho que aquela ideia de que o agricultor ele planta e colhe há muito tempo já não existe mais, mas me agrada muito um governo identificar isso e sim sinalizar que o produtor rural ele tem que ser empresário, o produtor rural ele sim precisa cuidar da gestão da propriedade, né? Então eu acho que esse é um indicativo bem interessante. Se a gente seguir no plano de governo, por exemplo, a gente tem o que ele chama de nova estrutura agropecuária, contemplando aí elementos importantíssimos da agricultura 4.0, né? Que é a questão do desenvolvimento rural sustentável, tem a questão aí da segurança alimentar, tem a questão do meio ambiente rural e sim, o que nós abordamos muito aqui na nossa conversa, que é a questão da inovação tecnológica, né? Então, tudo isso, se a gente unir, é a agricultura 4.0, né? Então, é o futuro governo, na minha visão de olho, nessa agricultura 4.0, unindo aí a questão do meio ambiente com a tecnologia, com o espaço rural, mostrando que pode ter, sem dúvida alguma, aí uma bela sinergia, né? E também temas que preocupam muito o homem do campo, né? Como a questão da logística, como a questão de abertura de mercado, como a própria segurança no campo, né? São aí relatados no futuro plano, né? Então eu acho que tudo isso aí contribui, sem dúvida alguma, para o Brasil ter aí um papel de destaque, ser protagonista aí. Se a gente for ver, a FAO, por exemplo, ela estima que o número de habitantes no mundo aí vai superar 9 bilhões em 2050, né? Mais um outro indicativo para o Brasil ficar atento, mais um outro indicativo para a gente produzir, né? Eu acho que cada vez mais o Brasil ele vai conseguir produzir mais em menos espaço, sem dúvida alguma, graças aí à questão da logística, à questão da tecnologia, entre diversos outros fatores, né? Eu acho que a gente tem tudo, sem dúvida alguma, Erickson, para a gente atingir aí o protagonismo. Só jogando um pouco pro ponto de vista americano, com relação aos grãos, né? Na questão de grãos, os Estados Unidos é um player fortíssimo, mas pouco a pouco o Brasil tá tomando aí o seu espaço, né? Se você vê a soja, já estão brigando igual a igual. Milho ainda é imbatível, né? Estados Unidos está no topo. Você acredita que Brasil e Estados Unidos vão continuar sendo aí os principais players? Eu não tenho dúvida nenhuma. E eu creio muito, inclusive, numa parceria nesse sentido, certo? Há uma demanda americana de que as áreas agrícolas sejam gradualmente reduzidas. Hoje a agricultura nos Estados Unidos representa uma pequeníssima parte do PIB americano, também como representa uma pequeníssima parte da geração de emprego. Eu acho que a agricultura no Brasil ela tem mais condições, ela tem mais espaço, ela tem uma população mais demandante de uso da mão de obra. E gradualmente o Brasil não só ela vai brigar para e passo com os Estados Unidos, como aqueles que ela vai superar. Hoje ela só não supera por problemas do chamado custo Brasil, dessa burocracia, desses intermediários, dos custos financeiros, dos tributos que são difíceis de competir com um país como os Estados Unidos, que não existe a figura do pagamento de imposto na passagem de um produto durante toda a cadeia produtiva.
Enquanto que no Brasil, a cada passo que se dá, despeja-se uma montanha de dinheiro dentro dos cofres do governo, certo? Então o Brasil, se ele realmente superar a burocracia interna e se modernizar, fazendo acordos, principalmente na área comercial de fornecimento de produtos, você vê a China, ela tem 8%, 9% da área que é agricultável e tem a maior população do mundo. Então é um demandante eterno, não há nada que solucione o problema da alimentação naquele país que não seja a vinda de produtos de fora. Também ela se industrializa. Então eu não tenho nenhuma dúvida que a sua colocação é perfeita. O que disse o Rodrigo também, quer dizer, o Brasil tem que aumentar o seu investimento em tecnologia e o governo tem que tratar de realmente parar de atrapalhar. Muito bem, amigos, conversamos aqui com o Carlo Barbieri, do Oxford Group, conversamos com o Rodrigo Capella, da Ação Estratégica. Se você gostou desse episódio, se você quer escutar mais episódios falando sobre política nacional, política internacional, dê o seu apoio ao projeto AgroSinergia, compartilhe, dê seu like, estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Você vai poder encontrar o Rodrigo Capella ou o Carlo Barbieri. Aqui na descrição vai estar todos os contatos deles, das redes sociais deles. Quem tiver interessado em conversar com eles pode entrar em contato diretamente. Eles estão abertos para ter essa conversa, para ter esse debate, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Carlo, Rodrigo, e uma última consideração de cada um. Olha, eu só quero parabenizar você. Eu acho que um programa como esse é estimulante ver que está sendo levado ao ar no Brasil, porque isso seguramente vai sempre ser uma luz, uma forma da produção dos produtores agrícolas e a população em geral ter a possibilidade de conhecer mais a respeito daquilo que ele pode fazer e como ele pode chegar ao sucesso. Parabéns. Erickson, eu agradeço a oportunidade, eu acho que foi uma conversa bem interessante. Também agradeço a oportunidade de conversar e de participar juntamente com o Carlo. Eu acho que durante a nossa conversa a gente falou sobre temas que muitas vezes não são abordados aí nas grandes mídias, né? O que, sem dúvida alguma, acaba tornando aí o programa ainda mais interessante. Com certeza aí foi uma rica experiência, né? Só colocar aqui um ponto antes de eu terminar. No discurso da vitória eu estranhei um pouco o Bolsonaro ele não citar agronegócio. Mas eu acho que foi muito por conta da emoção, eu acho que foi muito por conta do momento, mas estou muito otimista e saio muito otimista dessa nossa conversa aí, e eu acredito muito que o próximo governo aí possa, sem dúvida alguma, fazer mudanças aí importantes no nosso Brasil. Agradeço mais uma vez, Erickson e Carlo, pela oportunidade. E aí, pessoal, no final das contas, a eleição de um presidente não significa que vamos ter um salvador da pátria, um messias, nem nada disso. Um presidente ele precisa trabalhar políticas públicas, e aí acaba envolvendo o Congresso Nacional, o Senado. Tem diversas outras pessoas que precisam estar engajadas no mesmo objetivo para que a política dê certo. Numa democracia, o presidente representa todos. Apesar de toda a polarização que se teve durante as eleições, agora que está decidido, a gente espera que o presidente olhe tanto para o agronegócio, mas também para as causas sociais, fazendo assim um governo democrático para todo mundo. Eu agradeço mais uma vez a presença de Carlo Barbieri, da Oxford Group, e Rodrigo Capella, da Ação Estratégica. Esse foi o Sinergia Cast, o podcast aqui do canal AgroSinergia. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço.